Bom dia, boa tarde, boa noite. A arte, ela tem uma incrível capacidade de mexer com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. Quem nunca de repente ficou com um sorriso no canto da boca por causa de algo que leu ou assistiu? Ou de repente deu uma boa e velha gargalhada daquelas que preenche todo o ambiente e traz uma alegria danada para todo mundo que está lá. Ou até mesmo lágrimas brotaram do canto dos olhos por causa de um momento que um personagem ou personagem estão vivendo. Ou até mesmo pessoas que estão depois de um dia de trabalho cansativo ou de suas angústias diárias, seus desafios diários, acabam que assistindo algo e tem aquela boa e velha levantada de moral. Pois bem, ou até mesmo pessoas que de repente acabaram que ficando com sensações diferenciadas. Repulsa, medo, angústia, trauma até. Quem de repente não lembra ou já ouviu algum relato de pessoas que assistiram ao filme O Exorcista na década de 70 e relatos de pessoas que estavam lá assistindo e que ambulâncias ficavam na frente dos cinemas para receber as pessoas que passavam mal, desmaiavam, se sentiam realmente atingidas pelo espetáculo cinematográfico que foi colocado para elas. Algumas com traumas que duraram pouco tempo, outros de médio prazo, outros de longo prazo. Eu conheço pessoas que até hoje não tomam vitamina D Bacardi. E se você não sabe o que eu estou falando, assista ao filme Exorcista. Se você sabe, então você já entendeu a referência. Outros até ficaram com medo de tomar banho de praia depois de terem assistido o filme Tubarão, do Spielberg. A verdade é que a arte ela tem a capacidade de mexer com a gente das mais variadas formas. E hoje eu vou falar com vocês a respeito de um filme que mexeu muito comigo e até hoje me incomoda bastante. E eu estou falando nada mais, nada menos do que o filme Os Olhos da Cidade São Meus. Mas antes da gente começar a respeito desse filme, eu vou pedir algumas coisinhas para você. Primeiro, curta o vídeo, se inscreva no canal, comente e compartilhe o canal e os vídeos com os seus colegas de trabalho, colegas de rua, colegas da universidade, da escola, com a família, com todo mundo, porque só assim o canal da Comic House cresce e nós crescemos juntos nessa conversa semanal. E também não deixe de me acompanhar no meu perfil lá no Instagram, @manassesfilho, da Comic House, @Comic House. Então, sem mais delongas, vamos ao episódio de hoje, falando a respeito de Os Olhos da Cidade São Meus, uma das experiências mais aterradoras que eu já tive do cinema. O filme dirigido, inclusive, particularmente por um diretor que eu tenho grande admiração, que é o Bigas Luna, um diretor espanhol, responsável por ter apresentado vários atores, entre eles o Javier Bardem, e também por ter seus filmes uma particularidade que eu admiro bastante como diretor. Ele também escrevia seus roteiros. O Bigas Luna traz pra gente um filme que ele traz, a princípio, algo que é muito forte. A relação de uma mãe com um filho. Mas não uma relação normal. Uma relação dessas que é perturbadora, que é angustiante, que é sufocante, porque ela é ditatorial, em que não permite ao filho ter sua própria história, sua própria vida. Ele já é um homem adulto e vive dentro da sua gaiola, em que a mãe o coloca dentro para que ele não possa ter liberdade nenhuma. Todos os passos são guiados por ela. Por sinal, ela, inclusive, é interpretada pela Zelda Rubinstein. Se você não sabe quem é a Zelda Rubinstein, eu vou te lembrar agora e você vai lembrar facilzinho. Ela é aquela moça, aquela atriz, melhor dizendo, em que ela faz a vidente no filme Poltergeist. E se você já teve a oportunidade de assistir o filme tanto legendado como dublado, a dublagem por sinal muito boa, mas ela no idioma original, na voz da Zelda Rubinstein, você é capaz de entender como ela tem uma capacidade incrível de trazer a voz dela para o aterrador, para lhe dar medo. E é justamente isso que vai ocorrer. Porque ela, nessa relação com o filho, inclusive faz até um paralelo interessante, ela cuida do filme de até uma gaiola com vários pombos. E esses pombos ela não quer que eles tenham liberdade nenhuma. Quando um inclusive sai, ela quer que ele seja colocado lá dentro novamente, porque ele não pode ter liberdade. Uma relação que ao mesmo tempo faz uma analogia muito interessante de como ela entende a relação dela com o filho, aquele cordão umbilical que jamais deve ser rompido. E ela, por sua vez, acompanha o filho mesmo estando em casa. Ela sabe tudo o que acontece com ele. Inclusive, num dado momento, ele como médico oftalmo, ele está num hospital colocando lentes de contato numa paciente. Não consegue colocar muito bem, causa desconforto. Esse desconforto, há algumas críticas, algumas delas muito fortes a ele por parte da paciente. E ela ouve de casa tudo aquilo que está acontecendo com uma concha que ela coloca no ouvido. A propagação do som chega até ela e ela consegue saber tudo o que aconteceu, a humilhação que o filho passou. Quando ele chega em casa, ela conversa com ele e aí é que está a grande sacada da história. Por sinal, eu vou logo adiantando, o episódio de hoje tem vários spoilers, mas é impossível falar desse filme sem os contar para vocês. Porque ela faz hipnose com o filho.
E essa hipnose, por sua vez, vai fazendo com que cada vez mais o filho seja condicionado ao que ela quer, que é a vingança. E o título brasileiro do filme Os Olhos da Cidade São Meus remete justamente a um dado momento da hipnose que ela faz. Porque ela diz: mate-a, mate todos eles. Os olhos da cidade serão nossos. E aí ele vai, dessa vez ao fim da hipnose, vai à casa novamente dessa mulher. Lá encontra ela e o esposo, que estão se preparando para sair. Ele chega, diz que, conversando bem tranquilamente, diz que vai colocar a lente de contato com muita facilidade, não vai ter problema. Ela reluta um pouco, por incentivo até do marido, ela acaba aceitando. E ela vai e coloca, e realmente ele consegue colocar muito bem as lentes de contato. Entretanto, quando ele está lá admirando o que ocorreu de colocar as lentes de contato, ele pega dessa vez um bisturi, degola e arranca os olhos dela. Talvez mexendo com uma das partes do corpo que mais a gente tem sensibilidade, que tem mais medo. E ele arranca isso com um ar muito explícito, causando na gente um grande desconforto. O marido, inclusive, ele estranhando aquela demora, sobe, acaba sendo surpreendido por ele. Ele dessa vez mata o marido também, arranca os olhos dele e agora sai da casa deles dois com 4 olhinhos dentro da sua maleta. Volta para casa, conta para a mãe. Ela ainda coloca mais combustível na fogueira, hipnotiza mais ainda e diz, até interessante, nesse momento da hipnose, remontando essa relação que ela tem doentia com o filho, diz: lembre-se, a minha força é a sua força, nós somos dois em um corpo só, da mesma forma como já fomos em um momento de nossa vida, nós somos agora. Ele agora sai de casa, vai até o cinema, vai assistir um filme. Quando está lá assistindo, começa a continuar a onda de crimes, matando as pessoas que estão lá, degolando e arrancando os olhos. Só que aí tem a grande sacada da história. E você nessas horas vai dizer: ah, Manassés, esse negócio de psicopata já é uma coisa que todo mundo já sabe, não tem... o que é que tem de diferente esse filme? Essa que é a grande sacada e que remete à hipnose. Porque isso, tudo que eu estou falando para vocês, é um filme que se chama Mãe, que está sendo exibido dentro de um cinema para as pessoas que estão assistindo esse filme. É isso mesmo. E aí é que está a grande reviravolta da história. Porque ao mesmo tempo em que a mãe está hipnotizando o seu filho e as pessoas estão assistindo aquilo, pessoas dentro do cinema que estão assistindo o filme também começam a ser hipnotizadas. Algumas delas a começarem a ter medo, outras pessoas a terem sono, e uma delas em particular começa a se transformar no filho dela. Ou seja, começa a se transformar num psicopata. E a grande sacada da história é que, ao mesmo tempo em que o filme que estão assistindo, ele agora está matando as pessoas dentro do cinema, aquele cara que foi hipnotizado e que agora acredita ser o filho dela, também começa a matar todas as pessoas. E esse é um exercício narrativo incrível, metalinguístico, porque ao mesmo tempo em que essas duas histórias vão acontecendo paralelas, também vão se conectando, se transformando quase numa história só, em que às vezes o personagem que está lá, matando dentro do cinema, se comunica com o personagem que está também dentro da tela de cinema. É algo incrível, mas que faz também a gente pensar sobre o desconforto que a arte pode nos trazer na ideia de mexer com os nossos sentimentos e também da ideia da metalinguística, como é forte nela. Um filme incrível e que vale ser assistido e reassistido. E eu penso até como de repente as pessoas que assistiram esse filme dentro do cinema podem ter ficado com um certo receio. Da mesma forma como as pessoas que estão assistindo lá no filme, assistindo o filme Mãe, de começarem a olhar um para um canto e para o outro sem saber se de repente alguém não está se transformando em psicopata, aquele medo, aquela angústia também pode ter tocado alguém que estava assistindo lá. E o filme também traz outros elementos discursivos interessantes, não só da relação da mãe com o filho, mas também da ideia de como alguém que está de posse de uma arma é capaz de controlar várias pessoas que de repente em quantidade podiam dominá-lo, mas que são totalmente hipnotizadas pelo medo e totalmente incapazes de lutar contra ele das mais variadas formas, sendo incapazes. Como também, até em dado momento, uma das pessoas vai procurar ajuda e traz um outro elemento interessante, da ideia de que quando você vai procurar alguém, aquela pessoa tem uma incapacidade de poder lidar com a angústia, com o pedido de socorro de alguém. Então, um filme incrível, e é um espetáculo desses que pode causar os traumas ou os medos que muitas vezes a gente não gosta de assistir. Então, sem mais delongas, vida longa e próspera para você e até o próximo episódio. E
Compre gibi. Compre gibi. Compre gibi. The spiral.